As 3 melhores tintas para pintar couro. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre essas tintas e quais você deve utilizar para fazer as suas customizações de tênis, bolsas, jaquetas de couro, tudo relacionado a couro. Nessa aula eu vou te mostrar as 3 principais tintas que eu gosto de usar para facilitar a realização dos seus desenhos, seja pintando com pincel ou pintando com aerógrafo. Então acompanhe essa aula até o final para você conhecer quais são essas tintas e como cada uma delas vai beneficiar a qualidade e o acabamento no seu trabalho. Antes de nos aprofundarmos sobre cada uma dessas tintas, é muito importante eu dizer que existem 2 variações de tintas, as tintas à base de água e as tintas à base de solvente. As tintas à base de água, que são geralmente utilizadas para pintura em couro, elas tendem a ser mais utilizadas para a realização de pinturas com pincéis, justamente porque a viscosidade dessa tinta tende a ser muito maior e quando você faz a diluição dessa tinta, ela acaba perdendo um pouco a qualidade de cobertura e trazendo alguns outros problemas durante a pintura com o aerógrafo, o que não acontece quando você utiliza essas tintas com pintura com pincel. Então é muito importante você saber diferenciar um pouco quando usar uma tinta e quando usar outra. Assim fica muito mais fácil de você conseguir o acabamento profissional que você deseja nas suas pinturas, seja utilizando o aerógrafo ou o pincel. E as tintas mais apropriadas para você utilizar com o aerógrafo são as tintas à base de solvente, justamente porque ela tem uma pigmentação muito mais acentuada e quando você faz a diluição dessa tinta, ela acaba ficando no ponto certo e permanecendo a cobertura na aplicação da superfície. Sem contar que o tempo de secagem tende a ser muito mais rápido do que utilizando uma tinta à base de água, que você vai necessitar usar ou um soprador, que é aquele soprador térmico para você acelerar a secagem da tinta, ou você vai ter que esperar ali e fazer uma combinação entre diluente e a quantidade de tinta para você, quando aplicar, você já ter uma cobertura forte, significativa e também que não seja muito diluída a ponto de você ter um processo de secagem muito lento. Então, esse controle de diluição e preparo da tinta é um ponto muito importante que você deve se concentrar quando você for utilizar as tintas à base de água. As tintas à base de solvente você não vai ter esse problema, justamente porque a tinta tende a ter uma fluidez muito melhor no aerógrafo. Vamos então agora falar sobre as principais tintas que você pode usar para fazer a aplicação na superfície, que são tintas à base de água. Existem 2 tipos de tintas que eu gosto de usar, que são à base de água, que é a tinta Horizonte Sneakers, que é uma tinta incrível e fabricada nacionalmente, então você não vai ter problema com a aquisição dessa tinta. E uma outra tinta é a tinta da Angelus Direct, que é uma tinta importada, que infelizmente ela tende a ser um pouquinho mais difícil de você conseguir, mas se caso você conseguir adquirir essa tinta, você vai ter uma tinta incrível para você fazer as suas pinturas em couros no geral. Então essas 2 são as principais à base de água, porém a tinta da Angelus geralmente ela necessita de um diluente específico da própria marca, mas nada te impede também de usar a água em si para você preparar essa tinta e ter uma melhor fluidez ali durante as suas pinturas. A tinta da Horizonte ela também tem um diluente próprio que se você adquirir vai aumentar significativamente ali a consistência da tinta e com base nas minhas experiências eu consigo utilizar essa tinta no aerógrafo tranquilamente. Vou deixar aqui na descrição o review completo dessa tinta com os processos que eu utilizo para prepará-la e também para utilizá-la durante a pintura. Então o link dessa tinta, o review completo está aqui na descrição, que é a tinta Horizonte Sneakers. Agora sim, vamos falar também sobre as tintas à base de solvente. As tintas à base de solvente, a principal que eu estou utilizando atualmente para fazer as pinturas é a tinta da Novax da Reveste Chrome. Essa tinta é uma tinta incrível, possui diversas cores para você utilizar para fazer qualquer desenho, qualquer pintura que você queira. Sem contar que ela tem uma secagem instantânea. Então, quando você faz a aplicação na superfície, de 3 a 4 segundos ela já está seca, praticamente a ponto de você colar um vinil, fazer aplicação de fitas adesivas e não descasca. Com base nos testes que eu fiz, essa é uma tinta que tem maior resistência na superfície e, porém, ela é à base de solvente. Essa é uma tinta incrível que você deve ter aí no
seu arsenal para você utilizar e fazer os seus trabalhos de customização de couros. Uma outra tinta também que acabou de chegar no mercado e que você deve realizar os testes, eu já tenho ela aqui, mas ainda não fiz os testes, é a tinta da Custom Ink, ou a tinta chamada Veox, da marca Veox. Essa é uma nova tinta que acaba de chegar no mercado para customizações de couro, e se você quiser conhecer mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o site deles, onde você vai poder obter mais informações. Assim que eu fizer o review completo dessa tinta, eu vou publicar aqui no canal, então se você quiser saber mais informações sobre essa tinta, me diga aqui nos comentários e principalmente se inscreva no canal, porque assim que sair, você vai ser notificado aí no seu e-mail ou no seu celular, graças ao sistema de notificações do YouTube. Então, essas são as 4 principais tintas, né? Porque a da Veox eu ainda não testei, então eu não sei te dizer os pontos positivos e os pontos negativos dessa tinta. Mas assim que eu testar, eu vou trazer um review completo para te ajudar a saber se essa tinta realmente vale a pena ou se utilizar as tintas do mercado já, como a Sneakers da Horizonte ou a Novax da Reveste Chrome. Essas são tintas testadas e validadas que eu sei que realmente funcionam para customização de couro. Então, se você quiser saber mais informações sobre essas tintas, me diga aqui nos comentários, assim eu vou trazer outros vídeos como esse para te ajudar. Agora sim, uma pergunta também que muitas pessoas fazem é: qual dessas tintas é a melhor? Tirando ali a tinta da Veox, que eu ainda não testei, então eu não posso afirmar, trazer pontos que possa agregar nessa análise. Ficando ela de fora, a tinta da Horizonte, a tinta da Angelus e a tinta da Novax, essas 3 tintas têm pontos específicos que você pode utilizar em situações diferentes. A tinta da Horizonte e a tinta da Angelus são mais utilizáveis com pinturas em pincel. A tinta da Novax você utiliza mais para você fazer pinturas utilizando o aerógrafo, pois no pincel, por ser uma tinta à base de solvente, você vai ter um problema de cobertura, devido quando você passa uma camada e ela tem uma secagem rápida, quando você passa o pincel de novo, ela acaba removendo a tinta que foi aplicada anteriormente. Isso é um problema muito comum, o que não acontece com as tintas à base de água. Então você aplica a tinta à base de água, ela dando uma secadinha, você aplica de novo, ela faz a cobertura 100%. O ponto principal aqui para você utilizar essas tintas é você fazer a combinação entre pincel e aerógrafo. Quando você tem um desenho muito detalhado, a maior parte do processo vai ser pintado com pincel. A base do seu desenho vai ser pintado com aerógrafo, com as tintas da Novax, e os efeitos e detalhes você vem realizando ali com um pincel. Assim você vai ter o controle e a delicadeza na realização do seu trabalho, garantindo um processo clean, limpo, né? E bem específico, com acabamento profissional. Então, não depende muito de quando usar uma e quando usar outra. O processo do seu desenho é o que vai indicar ali quando você utiliza uma tinta e quando você utiliza outra. Se você tiver dificuldades para entender quando usar uma e quando usar outra, você pode me dizer aqui nos comentários, assim eu posso trazer um vídeo específico para te ajudar na aplicação dessas tintas, mostrando um pouco do processo que eu uso na hora de fazer uma customização em tênis ou em bolsas, independente da superfície. O processo sempre vai ser o mesmo, independente da superfície que você vai pintar. Agora, se você quiser adquirir essas tintas, tanto da Horizonte quanto da Novax, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link do review completo que eu preparei sobre as tintas da Horizonte. Assim você vai ter uma visão mais detalhada, mais aprofundada e específica somente sobre essa tinta, e aí você vai conseguir ter uma visão mais completa se essa tinta vale a pena ou não para você utilizar aí na pintura dos seus projetos. E se você tiver dificuldades para realizar o preparo das suas tintas, eu vou deixar o link aqui do treinamento Aerografia SA. Nele eu te mostro como preparar as tintas corretamente, seguindo um passo a passo bem simples que você consegue colocar em prática aí em menos de 3 horas. Esse é um processo explicado detalhadamente que funciona não só para tintas à base de água, como tintas à base de solvente. Ela funciona para qualquer tipo de tinta. Com base nesse processo, você vai entender os detalhes minuciosos que muitos artistas ignoram, que fazem o seu aerógrafo ficar entupindo, que impossibilita você de fazer traços finos, e com esse processo você vai entender como realizar o preparo da tinta para você utilizar no aerógrafo e conseguir ali um acabamento limpo e profissional. Com base nesse processo, você vai conseguir fazer o preparo das suas tintas para usar no aerógrafo facilmente. Então, acesse o link aqui na descrição do vídeo e aproveite essa oportunidade para entrar no treinamento completo da Aerografia
PSA. Nele eu vou te mostrar, além dessas técnicas, muitas outras que vai facilitar na hora de você fazer os seus desenhos e pinturas utilizando o aerógrafo. Nessa aula vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.